Bom dia, Cássia. Hoje você está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, Nalu. Temos um público totalmente feminino até o momento? Ah, não, João Lucas chegou. Deixa eu aceitá-lo. Eu marquei a aula para as 9 horas, igual eu havia combinado com vocês na semana passada, que os nossos encontros online seriam às 9 horas. E aí, quando foi antes das 8, tinha uma mensagem avisando para mim que tinha gente esperando a aula. Será que alguém não entendeu que a aula ia ser só às 9? Tinha uma pessoa às 7h10 esperando a aula começar. Eu acho que teve uma confusão com os links Não da tô te aula. ouvindo direito. Melhorou? Melhorou? Eu acho que teve uma confusão com os links da aula, porque o Wilson fez uma live no YouTube, sabe? Aí o pessoal ficou meio confuso, então pode ser que eles tenham entrado no seu link sem querer. Mas a live do Wilson foi que hora? 7h10. Mas 7h10 é o horário da minha aula? Hã? Ah, não, é porque o horário... Exatamente, aí parece que mudou, mas a gente não sabe ainda se mudou também direito. Ah, é verdade. É verdade. Estava tendo um choque de horário e aí a Adriele ia verificar se ia mudar. Então é porque deu certo. A aula dele é no primeiro horário e a minha aula é no segundo horário. Ótimo. Então, 9 horas está começando a nossa live, mas se a gente quiser mais para frente colocar ela um pouco mais tarde, a gente pode, tá? Porque eu tenho que dar um períodozinho de pré-aula para vocês. Como hoje eu não tinha enviado o texto previamente para vocês lerem, eu nem quis deixar ter pré-aula. 9 horas eu já quis começar, e aí qualquer coisa agora vocês podem ler o texto e tirar alguma dúvida na pós-aula, tá? Eu tô tendo muita... Não, eu não tô tendo muita dificuldade. Deixa eu melhorar um pouco o que eu vou dizer. É muito trabalhoso o novo modelo de plano de ensino, é muito detalhado, sabe? Então, como eu tenho 8 disciplinas, eu tô ralando nos planos de ensino, mas eu não consegui terminar 2. Faltam 2 para eu terminar. O de vocês, de Psicologia Social 1, e o da turma de amanhã, de Ser Psicólogo 4. Então, assim que eu conseguir terminar, eu vou anexar no Liceu, no AVA, tá bom? Mas eu ainda não consegui. Peço desculpas para vocês e um pouquinho mais de paciência, que tá ficando bonitinho, tá ficando bem feitinho, bem caprichado, feito com muito carinho, por isso que tá demorando, tá? Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? Quantas pessoas tinham na aula do professor Wilson? Até agora só tenho 19. Na dele tinham poucas pessoas, não deu mais de 20, não. Não deu mais de 20? Como que foi a semana? Foi só esse número também? Não, ontem em pesquisa a gente teve, se não me engano, 34. Aí, tô 34 ficando com alunos. ciúme, porque que tem 34 nas outras aulas e na minha não? Provavelmente deve ter sido em estatística, professora. Que aí o Ah, povo fica com medo. a questão é o pânico, entendi. Aí, Cássia, agora seu som ficou ótimo, estava muito longe. Eu vi que a Deilde está matriculada. Será que ela tem alguma dificuldade de internet ou ela está participando em outras lives? Hoje ela estava na aula do Wilson. Ah, mas vou puxar a orelha mesmo. Tá vendo? Tava na aula do professor, isso não vai estar na minha?
Manda recado pra Ô, Deilde. Tati, Eu quero ver ela aqui. mas tem uma coisa que eu acho que vai acontecer muito, sabe? O quê? Alguns colegas, eu tô pegando matéria em outros períodos também. Aham. Muita gente arrumou emprego na parte da manhã e aí vai ficar assistindo as vídeos da aula e tal, entendeu? Entendi. Aí eu acho que tem gente que até começa a assistir, mas depois tem que sair para trabalhar e tal. Então eu acho que vai acontecer muito isso. Mas a galera, eu acho que vai ficar assistindo certinho depois, sabe? Entendi. Bom, eu não sei se vai conseguir assistir certinho a minha, porque eu só consigo gravar o primeiro momento. Depois do segundo momento eu ainda não consegui, não. Eu até gravo, mas na hora de converter tá dando errado. Eu preciso de uma assistência técnica. Eu vou conversar com alguém para ver se me ajuda. Tem uns professores que são bem expert no assunto de tecnologia. Eu vou conversar com eles para ver se eles podem me ajudar. Mas está chegando mais gente. A gente já está chegando no 22. Eu já estou começando a ficar mais satisfeita. As aulas de durante a semana toda foi assim, só aparece a carinha da Rayane, do Anderson, da Edilane e da Ana Luísa, o resto é tudo janelinha preta. Não, vocês façam favor de levantar, escovar o dente, pentear o cabelo, pôr roupa, para quem tiver sem roupa, e ligar essas câmeras nas próximas aulas. Eu acho muito estranho ficar dando aula olhando para essas janelinhas pretas. Não gosto, não, acho impessoal demais. Obrigado, Juliano abriu a câmera dele. Poxa, eu tô com Abri. saudade de vocês. Eu quero ver a cara de vocês. Professora, Oi, eu Bianca. tô no... Professora, Oi. eu tô numa alergia lascada. Prometo que na próxima eu ligo. Tá bom. Deve estar com o É nariz mentira, vermelho. é mentira, tá deitada, toda enrolada, Desse perto jeito. da câmera. Ô, Anderson. Tati, eu só não vou abrir porque a minha filhada tá. Ela tá Ei, dormindo. Anderson, já fiz tanta coisa hoje, viu? Viu, Anderson? Vai falar, ela já fez muita coisa hoje. Pessoal, sobre o que é que a gente vai conversar hoje? Aula passada, vamos fazer o que todo mundo manda a gente fazer, que chama retomada da aula. O que é que nós vimos na aula passada? Quem se lembra? Para poder contar para quem não estava aqui. Cri, cri, cri. Ninguém lembra o que aconteceu na aula passada? Eu expliquei o que é psicologia social, não foi? No mínimo Sim, a isso. gente falou sobre a Ah, história da psicologia social e isso, algumas definições de alguns temas que a gente aborda, isso. alguns autores. E a senhora só E- falou por cima, né? Que a gente vai falar sobre isso durante o semestre. Exatamente. Aí aqueles autores que eu citei na aula passada, eu falei o nome de várias pessoas e disse que geralmente os pesquisadores da psicologia social defendem as suas ideias, os seus conceitos sociais através de experimentos, que são chamados de experimentos sociais. Então, hoje e na aula que vem, nós vamos conversar sobre os experimentos sociais. Eu, particularmente, acho muito interessante, acho muito legal esses experimentos, dá vontade da gente fazer, da gente replicar, porque o ser humano, ele é muito. O comportamento do ser humano ele pode ser observado em algumas circunstâncias. E aí esses experimentos tornam as pesquisas muito ricas. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o experimento de Asch sobre conformismo social e o experimento de Milgram sobre obediência e autoridade. Então, se não der tempo de... Eu acho que dá tempo sim, nós temos 1h50, 1h40. Eu vou apresentar um pouco das ideias deles, das teorias deles a respeito desses conceitos e os experimentos que eles fizeram para chegar a essas conclusões. Tá ok? Então, eu vou agora compartilhar a tela com vocês no Google. Dá licença. Esse.
colocar a tela grande. Nós vamos começar conversando sobre influência social. Esse Prezi foi construído por alguns alunos de psicologia. Tá escrito, por isso que está escrito Psicologia B, 12º ano. E a Deilde chegou, deixa eu admitir a Deilde. E lá no fim fala o nome dos alunos, tá? O Prezi está pronto e eu vou aproveitá-lo para a nossa conversa. Gente, vai passar um caminhão vendendo. Milho verde para fazer pamonha. 10 espigas por R$5. Deixa ele terminar de passar, porque a coisa tá aqui. Aí, ele desligou. Então, vamos lá. Essa introdução vem mostrar para nós o seguinte. Quem é que nunca alterou seu comportamento por causa dos outros? Atire a primeira pedra, né? Porque geralmente nós queremos, quando a gente quer... Vocês estão escutando o carro do Milho Verde? Ou sou eu que estou escutando? Dá para ouvir? O homem tá gritando Milho Verde na minha porta, gente. Que castigo é esse quando eu vou fazer live? Pronto. Professora, Aí. Oi. acabei de falar pra minha mãe aqui, a gente não vontade de comer pamonha e toda vez fica anunciando esse milho. Gente, parece que ele para o caminhão aqui na porta, não é possível. Não, agora ele tá indo embora. Então, quem é que nunca alterou o comportamento por causa do comportamento dos outros? É muito comum a gente fazer isso. Por quê? Porque nós sentimos necessidade de pertencimento. A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer se identificar com esse grupo, e aí a gente acaba mudando o nosso comportamento, mudando talvez a nossa maneira de pensar, para a gente se sentir aceito. Então, querendo ou não, todos nós somos um pouco desse reflexo da sociedade. A gente admitindo ou não, nós somos um reflexo da sociedade onde nós vivemos. Bom, então o que é o conceito, né, de influência social? Deixa eu colocar vocês do outro lado, porque vocês vão ficar em cima das letrinhas e vão me atrapalhar, nem tanto. De acordo com Beckman, a influência social, ela pode ser definida quando as ações de uma pessoa são condição para as ações de outra pessoa. A gente pode dizer que uma pessoa sofreu uma influência social quando ela modifica ou seu modo de pensar, ou seu modo de sentir, ou seu modo de agir. Oi? Alguém falou comigo? Não, foi só um probleminha de microfone? Ok. Então, esse processo chamado influência social, ele ocorre, não é difícil de ocorrer, ele ocorre com de forma mais comum e natural do que a gente pode imaginar. Nós vamos dar alguns exemplos sobre isso no decorrer dessa aula. A influência social, ela pode se manifestar em 3 processos. Esses processos, eles podem ser chamados dessa forma: normalização, conformismo e inconformismo. Nós vamos falar de um por um para ficar bem claro como que ocorrem esses 3 processos de influência social. Então, às vezes você age por conformismo, às vezes você age por uma normalização e às vezes você age por inconformismo. Como que é esse processo chamado normalização? É porque dentro da sociedade existem algumas regras, algumas normas que regulam os nossos comportamentos.
Às vezes, um comportamento simples, às vezes um comportamento complexo, mas essas regras existem. Para a gente participar de um grupo social, a primeira coisa que a gente geralmente busca saber é quais são as regras daquele grupo. Como que ele funciona? O que eu posso, o que eu não posso fazer ali naquele grupo? Ai, Jesus, eu cliquei no trem, o trem saiu do lugar. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Introdução, que é influência. Uai, eu tinha saltado esse. Vamos voltar aqui só um pouquinho, porque eu acabei saltando o slide. Eu falei que influência social era quando uma pessoa modifica pensamento, sentimento, ações. Aí esse aqui, ó, eu saltei sem querer. Então, não vamos conversar sobre ele. O processo de influência social, ele ocorre dentro dos grupos porque dentro dos grupos sociais, nós sentimos modificações no nosso comportamento porque a gente faz o que todo mundo entende como interação social. Para a gente se sentir parte do grupo, para a gente acabar sendo membro de um grupo, a gente se comunica com esse grupo, a gente se envolve com esse grupo. Então, não é porque nós não precisamos pensar assim, essa coisa de conformismo, agir igual o grupo age, fica parecendo muito Maria vai com as outras. A gente não pode pensar que é uma atitude tão simplória, tão simples assim, porque, na verdade, faz parte do ser humano, essa vontade de ser aceito. É o nome que um outro autor dá de pertencimento. Sentir vontade de pertencer a um grupo é muito forte no ser humano. Então, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes eu posso ter um conceito, um princípio que eu aprendi com a minha família, e é um princípio bem arraigado. E aí, de repente, eu estou num grupo e essas pessoas começam a falar o contrário do que eu penso. Eu posso até não aceitar, eu posso até não mudar a minha ideia, mas eu vou me sentir constrangida em alguns momentos de dar a minha ideia, de expressar o que eu penso. Porque vão pensar que eu sou um ET naquele momento, de tão diferente que é o meu pensamento daquele grupo. Vocês já devem ter passado por uma circunstância como essa. Não é verdade? Eu já passei por circunstâncias como essa, que às vezes a gente se sente constrangido de expressar a nossa opinião e às vezes a gente se cala para não ser taxado como diferente, como o louco da história. E em outras circunstâncias, a gente é levado, inclusive, a mudar de opinião para se sentir realmente integrado àquele grupo. Porque a interação social consiste nessa influência que um membro do grupo exerce no outro, que o grupo tem entre si. E essa influência, ela é mútua, não é só eu que mudo. Todas as pessoas que participam daquele grupo acabam mudando para poder o grupo ganhar mais destaque, o grupo ganhar mais força. Tá sendo claro até aqui? Posso continuar? Ok. Então, olha só. A influência social pode acontecer através de 3 processos, que é o que eu tinha chegado aqui antes de saltar aquele slide. A normalização, o conformismo e a obediência. Vamos falar de cada um desses 3 processos e parcialmente para todo mundo entender como que funciona. A normalização. Então, eu estava dizendo que todo grupo tem regras. Então, geralmente, às vezes, uma regra simples, ou alguns grupos têm regras mais complexas. Mas regras são básicas para estabelecer limite na vida das pessoas em todas as situações. A interiorização dessas regras, ela é progressiva. Ela não é instantânea. Geralmente a gente começa a se adaptar, começa a entender, e quando a gente menos percebe, a gente já está seguindo aquela regra
de uma maneira normal. Então, a palavra... Só um minutinho. Toto! Para! Então, a normalização é quando a gente integra uma regra na nossa vivência, no nosso dia a dia, e isso acaba se tornando natural, mas influencia a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Tem um autor chamado Sherif, eu até citei ele na aula passada, que diz que as normas são uma escala de referências que define nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas opiniões. E os grupos sociais, eles acabam sendo uniformizados na medida que todo mundo segue essas normas. Deilde, que saudade eu tava de você. Tudo bem? Deildex. Que bom ter você aqui de volta, viu? A gente está falando sobre a normalização dentro da psicologia social. Então, para que existe essa tal de normalização? Porque as normas, gente, quando a gente segue as normas, as regras, isso facilita a nossa adaptação social. Quando não existe uma norma, o grupo acaba inventando, acaba criando algumas regras para ele conseguir funcionar de maneira não caótica. As normas são necessárias. Eu acho que eu já conversei sobre isso com vocês em outra disciplina, lá em desenvolvimento, quando eu falo que todo mundo precisa de limite. A criança precisa de limite, mas o adolescente também precisa, o adulto também precisa, o jovem, o adulto mais velho. Nós precisamos de limite. Como assim limite? Regras. O exemplo que eu costumo dar, já devo ter conversado sobre ele com vocês, é quando a gente vai para um emprego novo. Eu vou trabalhar numa nova empresa. Primeira coisa que eu quero saber quando eu chego nessa nova empresa é quais são as regras. Qual que é o chefe que eu tenho que tomar mais cuidado, que é o mais cri-cri, que é o mais difícil. Olha, lá no outro lugar que eu trabalhava, tinha intervalo para o café e a gente ia para a cozinha conversar e ficava lá um tempão brincando, fazendo piadinha. Ah, não, aqui não pode não, aqui não tem esse intervalo para o café. Você traz sua garrafa de água, para você ficar na sua mesa, é para levantar o mínimo possível. Ok, a partir do momento que eu conheço as regras, que eu conheço as normas, eu vou me adequar a essas normas para uma adaptação social. Não necessariamente eu preciso concordar com essas regras e com essas normas para eu passar a agir daquela forma. Se eu estou numa empresa, se eu sou empregado daquela empresa, eu preciso concordar com a regra? Não. Eles vão pagar meu salário, eu preciso simplesmente obedecer essas regras. Por quê? Para eu me manter dentro daquele grupo. Então, isso que é normalização. Não necessariamente eu concordo com aquela regra, eu aceito, mas eu simplesmente preciso obedecê-la. Elas servem como uma forma de orientação de um comportamento. E aí, quem segue as normas, quem segue as regras, pode ser menos prejudicado em algumas circunstâncias. Mas que raiva, toda hora eu clico errado aqui. Fica tonto, não. Aqui a experiência do xerife. A experiência social que ele fez é que ele colocou um indivíduo dentro de um quarto escuro e colocou essa pessoa a 5 metros da fonte luminosa. E ele pede que o indivíduo que está ali dentro avalie o movimento da luz de forma exata e independente o mais possível. Depois que ele faz isso com um por um, com várias pessoas, ele agrupa esses indivíduos e fala para eles fazerem a mesma coisa, só que agora eles devem fazer em grupo. O que acontece? Qual que é o resultado? Quando as pessoas estão sozinhas, elas agem de maneira muito
muito diferente uma das outras. Mas depois, quando elas são agrupadas, essa diferença entre um e outro, ela diminui. Por quê? Porque o indivíduo começa a ter o outro como parâmetro para a sua própria percepção. Então, o xerife concluiu que o contato do indivíduo uns com os outros podem fazê-los formar as suas ideias e, portanto, as normas sociais são construídas desse jeito. Acontece um consenso. O outro processo de mudança de influência social que a gente vai falar, porque nós falamos de influência social através da normalização, e agora a gente vai falar de conformismo. O conformismo também é uma maneira de processarmos a influência social. O que eu acabei de dizer agora há pouco, a gente já às vezes vivencia alguma situação que a gente percebe que a gente não consegue dizer a nossa própria opinião. Mas como a gente está em sociedade, em comunidade, a gente acaba compartilhando a opinião comum, mesmo tendo um ponto de vista diferente, a gente prefere manter o segredo dele, porque não é a mesma ideia do grupo. Então, se a gente não diz o que a gente pensa, nós podemos dizer que somos conformados com aquela regra. O pesquisador que fez um experimento sobre conformismo foi o Ash. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que foi o experimento dele. Conformismo social é uma forma de influência que resulta no fato de uma pessoa mudar o seu comportamento ou as suas atitudes por causa da pressão do grupo. Então, mesmo que eu pense diferente, eu acabo mudando de opinião por causa de tanta pressão que o grupo expõe sobre mim. A gente pode pensar em vários assuntos aqui para vocês que são adultos jovens. Aliás, eu vou pedir a opinião de vocês. Quando eu falo mudar de comportamento ou mudar de atitude por causa de pressão de grupo, em qual tipo de opinião que você já mudou, ou você já viu alguém mudando na vivência de vocês, como jovens? Eu tenho algumas ideias, mas eu gostaria que vocês se manifestassem. Um de cada Professora, vez. Oi. tem alguém falando antes de mim? Não, Oi? achei que alguém tivesse falado antes. Mas eu, como uma pessoa que pertence a um grupo religioso, muitas vezes eu já vi pessoas que têm a mesma opinião que eu e se posicionarem de uma maneira que não condiz com o que a gente prega por causa do grupo social que a gente estava inserido na conversa. E eu acho isso muito comum, na verdade, dentro da comunidade religiosa, de maneira geral. Dá um exemplo mais prático, Ana Luísa. Eu entendi o que você está dizendo, mas dá um exemplo de assunto, por exemplo, que a pessoa acaba pregando uma coisa e dizendo outra, pregando e agindo de forma diferente. Amar as próximas não ama ninguém. O que é, Anderson? Nada não. Amar o próximo e não ama ninguém, Anderson. Isso se chama hipocrisia, isso não é conformismo, não. Professora, posso dar... Vai, Ana, depois eu falo a minha. Não, pode falar, eu tô pensando aqui em uma situação. Professora, Oi. o que eu posso notar é os grupos de jovens, onde tem vários tipos de classe, mas ao mesmo tempo, aquele grupo, muitos usam iPhone. E o coleguinha que tem condição quer ter um iPhone. Aí passa celular em 20 vezes para se encaixar no grupo social. Sim, isso pode ser considerado conformismo. Eu dou aula no curso de Publicidade e Propaganda e eu dou essa aula de Psicologia Social lá nesse curso porque a gente vai falar exatamente sobre a influência social que as celebridades provocam. Sim. Né? A pessoa pode morar de aluguel
está passando necessidade, não tem o que comer direito, não tem o dinheiro do ônibus direito, mas tem internet, 4G bom, paga, tem iPhone, tem... Não, eu não estou dizendo que essa pessoa não tem o direito de ter, Não, sim, mas que as entendi. prioridades dessas pessoas mudam por causa do que as celebridades dizem. E isso é muito sério em alguns casos. Oi, professora, bom dia. Tava Bom, tava com um probleminha aqui. Tudo bem, turma? Bom dia a todos. bom dia, Deilde. Saudade de todo mundo também, professora. Vou dar meu parecer aqui nessa questão aí do conformismo, né, e das influências que a gente acaba tendo que lidar com ela constantemente, né, no nosso trabalho, enfim, em todo o contexto da existência da gente. Eu costumo, assim, Deilde, é uma particularidade minha, que eu faço, assim, questão de preservar. No quesito, assim, eu acredito, a minha crença de homem, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a gente é levado a se contaminar por influências que às vezes a gente não dá conta de sustentar as influências que a gente acaba adquirindo para nossas vidas, e isso traz para a gente sérios problemas, outras consequências, contas demasiadas, insatisfação com a vida, porque você quer e depois você tem e você não consegue pagar, aí você não pertencer ao grupo de maneira infeliz. Então, assim, é um cuidado que eu acredito que a gente tem que ter muito com essas influências, né? Com os conformismo, com as influências, são duas, para mim, conformismo, não sei se eu estou certa, professora, e influência, são uma via de mão dupla, que a gente tem que ter muito cuidado com ela, porque, assim, porque ela pode, assim, trazer grandes, sei lá, desgaste para nossas vidas. Sim, Assim, não pertencer também ao grupo, né? Não pertencer também é prejudicial, né? sim. Principalmente no ambiente de trabalho, e pertencer sem poder e sem ter condições também vai te levar a sérias consequências. Então, assim, é uma via dupla que a gente tem que ter bastante, tem que ter acesso a ela, mas muito cuidado, essa é a minha opinião. E você está correta, Deilde. Com o decorrer da aula, tanto dessa aula quanto da próxima, você vai perceber que você está correta. O conformismo, realmente, a influência social ela é necessária, mas a gente tem que tomar muito cuidado com quais regras que a gente passa a concordar, né? Eu posso até obedecer à regra porque aquela regra ela é eminente ao meu ambiente de trabalho, mas será que eu preciso concordar com essa regra? Eu vou mudar o meu modo de pensar? Ana Luísa, você lembrou de algum exemplo? Ah, tá comendo, agora de boca cheia. Mais alguém tem algum exemplo? Ela estava falando de grupo religioso, de que às vezes lá na igreja todo mundo sabe. Eu vou tentar ajudar a Ana Luísa e dar um exemplo. Lá na igreja, o grupo de jovens escuta a respeito de como que deve ser um namoro cristão. Quais são os limites, quais são as regras desse relacionamento, em que momento que o sexo vai acontecer. Em alguns casos, em grupos religiosos, aos jovens é recomendado que se guarde para o casamento, o sexo deve acontecer só depois do casamento. E aí esse grupo está lá na igreja ouvindo isso, e todo mundo fala amém, e todo mundo concorda, e todo mundo fala, nossa, eu quero alguém para minha vida desse jeito mesmo, tananã, tananã. Mas aí quando chega lá na faculdade, se for falar uma coisa dessa na frente da sala de aula, vão rir. Vão pensar, nós somos no século XXI, você tá doido de se guardar? E tem gente que tem essa ideia de se guardar para depois do casamento e nem pertence a uma determinada religião. É um conceito. Verdade. É um conceito que foi ensinado na vida para ele. Né? Então, essa pessoa, se ela for falar isso em sala de aula, ela pode ser discriminada. Então, muitas vezes, está todo mundo falando, porque eu saí com fulano, porque eu fiquei com ciclano, porque eu beijei fulano, porque eu já transei com tantas, os meninos se gabando do que eles são capazes de fazer, com quantas ele já namorou. E aquele que é virgem, ele fica calado, porque se ele falar, ele pode até se constranger. E em alguns casos, ele pode mudar de ideia e passar a agir como grupo,
porque ele pensa, não, realmente, no mundo de hoje está errado. O que você falou, Anderson? Eu? Todinho eu que você falou. O Anderson tá enchendo o saco, professor. Fica quieto. Então, todo mundo entendeu o que é normalização e o que é conformismo? O conformismo, ele pode ser explicado em termos cognitivos, tem gente que muda a maneira de pensar mesmo, há uma influência na realidade, na percepção da realidade da pessoa, e o conformismo também pode acontecer, pode ser explicado por influência motivacional. A pessoa passa a agir diferente por causa da necessidade que ela tem de ser igual ao grupo. Mas existe também, agora eu vou mostrar um experimento social para vocês, muito legal, que fala exatamente sobre o conformismo. Eu tenho tempo aqui? Tem. Quem está na cozinha, fecha a porta, por favor, que está fazendo barulho aqui. Deixa eu ver se eu estou compartilhando o som. Quer ver onde que eu vejo isso? Cadê? Professora, Oi. apareceu que vai cair a ligação em 2 minutos. Aí eu não 2? sei se é 2 ou 3, não estou enxergando. O vídeo ele tem mais do que isso, então a gente vê o vídeo depois. Antes eu vou falar então do Solomon Asch. O Solomon Asch, o nome Asch está em negrito para vocês não esquecerem esse nome. Ele é um dos nomes de experimento social mais conhecido dentro da psicologia social. Ele é polonês, mas ele morou muito tempo nos Estados Unidos. Ele se naturalizou norte-americano e ele que desenvolveu várias experiências com essa finalidade de conhecer, tentar entender como que as pessoas são influenciadas umas pelas outras. E a experiência de Asch, que ficou mais conhecida por causa dos seus resultados, trouxe uma inovação para a psicologia social, que é um experimento sobre conformidade social, que eu mostrei para vocês na aula passada, aquele dos tracinhos. Até hoje eu estou com um papel aqui, ó. Dos tracinhos, um de cada tamanho. Mas eu vou mostrar o vídeo do experimento também, que o vídeo do experimento mostra exatamente essa experiência de uma maneira bem mais clara. Vamos sair todo mundo então e voltar no link de novo? Será que vai cair se a gente voltar todo mundo? Eu tenho que esperar acabar esse período aqui de 1 minuto para poder voltar? Vamos fazer a experiência? Então tá. Então todo mundo para de participar aqui agora e a gente volta no mesmo link. Ah, tá. Ok. Vai, criatura. Antes, deixa eu ver o que vocês falaram no chat. Depois eu falo da bibliografia, Alice.